Estás vivo em mim, estás vivo. Quero convidar você para pedirmos a iluminação do Espírito Santo de Deus, para que possamos juntos compreender a mensagem nesta hora. Bondoso Deus, nosso Pai, pedimos a orientação tão segura, tão rica do Teu Espírito Santo. Ilumina as nossas mentes para que o texto sagrado que temos diante dos nossos olhos sirvam de edificação plena para os nossos corações. Estamos atravessando um momento muito difícil, conturbado na história da humanidade, mas o Senhor governa com o Teu poder, com a Tua graça sobre todas as coisas. Abençoa-nos, é a nossa petição, por Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O texto para nossa meditação encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 16. Um resumo deste capítulo nos mostra a provisão de Deus. Deus guarneceu seu povo em meio a um deserto, e guarneceu seu povo quando fez chover do céu o tão conhecido maná. O maná era a base para o alimento da nação de Israel, agora livre das amarras da escravidão do Egito. Porém, neste contexto inicial, o texto vai nos mostrar que bastou 1 mês e meio para que o povo começasse a reclamar e a murmurar contra Deus, contra aqueles a quem o Senhor levantou para conduzi-los nesta jornada. Percebemos aqui de imediato nos primeiros versículos deste capítulo que não bastou o povo ser liberto do Egito com mão poderosa que Deus manifestou sobre a vida deste povo, contudo, ainda traziam em si resquícios daquela vida de escravidão, resquício ou lembranças da vida no Egito. Não bastou simplesmente libertar o povo da escravidão. O povo ainda continuava escravo dos seus próprios pensamentos, que ofendiam profundamente o coração de Deus. É interessante percebermos o imediatismo que se levanta aqui. Uma vez constituído o imediatismo, geralmente o povo costuma colocar a culpa em alguém. E neste caso, nós vemos o povo culpando a Deus. E as palavras são duras diante do Senhor e diante daqueles a quem Ele levantou, Moisés e Arão. O povo, zombando e murmurando, disse aos homens que o Senhor havia levantado: antes o Senhor tivesse nos matado lá no Egito, pelo menos morreríamos diante das panelas abastecidas com carne e tantas outras formas de alimentação. Percebemos o quanto a escravidão havia lhes cegado o entendimento. E o próprio Deus veio em intervenção santa e bendita, apesar das reclamações do povo. Deus disse a Moisés: farei chover sobre vocês o maná. O maná cobrirá a terra, e o povo vai recolher este maná para o seu próprio sustento diário. À medida em que nós avançamos no texto, percebemos 2 grupos que se constituem aqui. O primeiro grupo encontramos no versículo 20. Se constitui daqueles que trabalharam preocupados com o amanhã. E o segundo grupo, no versículo 27, se constitui daqueles que trabalharam porque negligenciaram o passado. Deus lhes deu a seguinte ordem: todos os dias o povo deveria sair para recolher o suficiente para cada pessoa. Constituía-se de uma guarnição de 2 quilos por pessoa. No 6º dia, porém, o povo deveria buscar guarnição dobrada, para que pudessem observar outro mandamento do Senhor: o dia do descanso, quando o maná não cairia mais sobre a terra. Era uma pausa na jornada de Israel. Era uma pausa na vida das pessoas. Olhando para estes 2 grupos de pessoas, nós temos aqui um grande ensinamento da palavra do Senhor. Descanse. Os dias são difíceis. Estamos atravessando um deserto perigoso, estamos enfrentando juntos uma pandemia, mas a palavra e a ordem divina
mesmo para tempos angustiantes, é: descanse. Talvez você esteja se identificando com uma destas pessoas nestes dois grupos. Talvez você seja daqueles que trabalha, acumulando, reservando para o amanhã. Mas o que o Senhor Deus nos traz como orientação é a respeito do perigo deste sentimento que sobe ao nosso coração. Não podemos jamais confiar nas reservas que nós temos acumulado. As reservas não nos salvarão nos dias de calamidade. As reservas não têm poder para trazer tranquilidade à sequidão da alma. As reservas não podem jamais substituir a grande provisão que Deus nos proporciona ao nos dizer, inclusive, descanse. São muitos que, confiando nestas reservas, acumulam para quê? O amanhã ainda não chegou, mas a suficiência do Senhor é para o agora, é para hoje. E a ministração desta palavra é para que você tome uma decisão oportuna agora. É o momento de você encarar isto de frente, de fazer uma retomada, uma reavaliação a respeito do quanto você tem trabalhado e deixado de lado valores que verdadeiramente trazem o real propósito e o verdadeiro sentido para a sua vida. Por outro lado, talvez você tenha se identificado com outro grupo, o grupo daqueles que estão trabalhando sem conseguir o suficiente porque negligenciaram ou não vigiaram em relação ao passado. Viver uma vida desperdiçada. Viver uma vida que talvez pudesse suprir naquele momento, mas hoje você não tem sequer um tanto em suas reservas para você desfrutar. Aqui fica então esta mensagem: descanse no Senhor. E quero trazer isto para um sentido espiritual. Não quero dizer que reservar para o amanhã não seja importante. É importante, sim. Eu quero dizer que não vigiar em relação ao passado e desprezar ou menosprezar o passado, claro que essa é uma postura que não devemos tomar, mas devemos aprender com aquilo que nós negligenciamos no passado para que possamos retomar e combinar com ações do hoje, ações que possam nos levar a confiar no Senhor. Descansar no Senhor nos traz a maravilhosa verdade da palavra para o nosso coração neste momento. Enquanto o povo de Deus recebeu uma pausa, e esta pausa se constituía no sábado instituído por Deus para o descanso, e ainda assim muitos procuravam pelo sustento, sem ter o privilégio e oportunidade de encontrá-lo, hoje você tem a oportunidade de descansar para reavaliar a sua fé, para reavaliar a sua condição espiritual diante de Deus, para confessar os teus pecados na presença do Senhor e dizer para o Senhor o quanto você tem confiado nas coisas passageiras, nas coisas deste mundo, e negligenciado assim o que Deus já providenciou como suficiente para o teu coração, como suficiente para a tua salvação. Você que está me ouvindo e você que está juntamente com os teus familiares, descanse no Senhor, porque a pausa que o Senhor dava neste momento de jornada para o povo que estava no deserto se constituía de uma pausa temporária, de um descanso temporário. Mas o descanso que o Senhor proporciona é muito maior do que isso. É o descanso eterno, descanso permanente, que pode começar agora. A partir do momento em que você entregar o seu coração a Cristo de verdade, você poderá desfrutar destes tempos de descanso, vivenciar esta experiência maravilhosa de não fazer uma pausa temporária, mas de assumir e viver o descanso que você pode encontrar em Jesus, mesmo em tempos de angústia, mesmo em tempos de dificuldade. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Apesar de estarmos no deserto, apesar de tempos angustiantes que impingem em nós medo, apesar das grandes dificuldades pelo momento que se apresenta
e que nos traz este coração muitas vezes titubeando, sem ter onde nos apegarmos efetivamente, em quem acreditarmos, nós temos a verdade da palavra de Deus, que é infalível, que é a nossa única regra de fé e prática. Descanse, e o descanso é o próprio Cristo, que quer ocupar a tua vida para ser Senhor do teu coração, para que assim os teus pensamentos possam ser colocados diante dele e a tua fé fortalecida. O Senhor Jesus lhe diz nesta hora: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está esta palavra de Cristo registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Jesus está lhe dizendo nesta hora: Ele é o teu descanso. Ele lhe diz que você pode confiar nele com todas as forças do teu coração, com todas as energias que Deus lhe deu, Deus lhe concedeu. É verdade que por muitas vezes somos tomados pelo medo, pelas expectativas do momento, mas quando entendemos que Cristo é o nosso descanso e que podemos confiar que vamos juntos atravessar este momento doloroso, certamente nós nos alegraremos, porque Ele estará conosco sempre. Essa é a promessa. Ele não é apenas o nosso descanso, Ele é o nosso alimento suficiente. O próprio Senhor Jesus está lhe dizendo nesta manhã, juntamente com os teus familiares: eu sou o pão da vida. Todo aquele que vem a mim jamais terá fome, e todo aquele que crê em mim jamais terá sede. Viva desta guarnição que te sustentará para a eternidade. Pois as bênçãos comuns do dia a dia, essas vêm e nos alegram com certeza, mas são bênçãos temporárias. Mas a bênção que você encontra em Jesus é uma bênção de valor permanente, é a bênção de um sustento eterno que você pode desfrutar a partir do momento em que você recebê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Você tem então duas opções. Apesar do deserto, apesar das dificuldades, apesar do tempo angustiante, da pandemia que assola o mundo, você pode crer que em Cristo você é livre, ou você é que decide permanecer como escravo no Egito, ofuscado pela beleza que o Egito supostamente oferece, pela guarnição que você imagina que vai lhe dar o sustento permanente. Abandone a escravidão do pecado, confesse esses pecados diante do Senhor, renove este compromisso de fé com Ele neste dia, nesta hora, neste momento, e descanse em Cristo Jesus, pois Ele é suficiente para manter viva a chama da fé. Respira em mim, sua vida estás perto. Não me esconderei, estás aqui, me conheces. Tudo que eu preciso eu sei.